Deixa eu colocar também como co-host, é claro. Ok. Gente, primeiro um prazer receber vocês na nossa sala de treinamento. É uma escola de supervisores, onde a gente abre essa escola de supervisores para novos distribuidores. Então, aqui a gente ensina o passo a passo dentro da nossa atividade das bebidas funcionais. Ajudamos, distribuidores de todo o Brasil a se posicionar corretamente dentro da atividade das bebidas funcionais, as estratégias que utilizamos nas redes sociais, nas ações no campo, individualmente, nas ações em academias, né? E hoje nós vamos estar falando sobre a fase 2 dos nossos protocolos, né, do nosso reset. Então vamos estar falando, especificando um pouco a fase 2 e trazendo essa novidade, tá? Essa novidade dentro da fase 2. A fase 2 ela hoje, ela se divide em três direcionamento, em três direções. A gente direciona o nosso cliente de acordo com o modelo de acompanhamento dos 5 dias, aonde lembremos que nos 5 dias nós temos três ofertas, ok? Ok, Maritz? Nos 5 dias nós temos três ofertas: o Start, o Mais e o Turbo, ok? No, na fase 2 nós também temos três ofertas agora. E eu quero que isso fique claro e a gente pode tirar dúvidas no final. A oferta, não precisa ter uma ordem, mas uma oferta é o shakes, como substituto de refeição, né? A segunda oferta é o hype, protocolo de hype, e a terceira oferta agora é o Reset Complete, que são para aquelas pessoas que querem ter uma ajuda maior dentro do processo de emagrecimento ou que usam os análogos de GLP-1, tá? Que são as canetinhas para emagrecimento. Então nós temos essas três ofertas hoje. Nós temos a oferta do shake, o protocolo do shake. Então a gente tem os protocolos lá de vender o shake após os 5 dias. Nós temos o protocolo do hype, né? O próximo passo depois dos 5 dias tem o hype. E agora a gente tem o reset complete, que é outro protocolo. Então hoje eu vou estar falando sobre o reset complete, tá? Que é um produto que a Herbalife criou para dar suporte aos consumidores, né, que usam as canetinhas. Então, ele é um produto que ele tem uma força maior, que ele é direcionado para quem usa os análogos de GLP-1. Então, se você conhece alguém que usa Monjaro, que usa Ozempic, que usa é, Retrato Tida, que usa o Engov, se não me engano tem esse nome também, tá? Então, esse é um produto para poder dar suporte a esses consumidores. Esse é um mercado gigantesco. É um mercado multibilionário. Por quê? Para vocês terem ideia, esse é tão forte o consumo dos análogos de GLP-1 que eles mexeram na base alimentar de todos os países a qual chegaram. Então, a cesta básica do Brasil caiu. Olha o que eu estou falando para vocês, tá? Os supermercados, o produto cesta básica, que é aquele produto básico, né? Eles deram uma queda devido aos análogos de GLP-1. Então, as pessoas que passaram a consumir Monjaro, que não é consumir, né? A aplicar Monjaro, Ozempic, elas diminuíram a compra no supermercado. Então, isso mexe com a economia do país. Então, esse é um mercado que a gente não devemos fechar os olhos para ele, né? E é um mercado assim, gente. A gente tem que ser inteligente em dizer assim: ah, eu sou contra isso. Mas não tem como ser contra alguma coisa que é uma realidade. Não podemos fechar os olhos para alguma coisa que é real, é palpável. Se você tem espaço, você tem dezenas de clientes seus usando Mojaro, usando TG. Isso é uma realidade.
Vocês já viram um mecânico nos status dele vendendo TG? Porque eu já vi. A quantidade de pessoas que eu nunca vi vendendo nada, colocando TG à venda. Então, isso é uma realidade no país. Eu não devo ser contra. Ó, aqui em Salvador já tem cardápio para quem usa Monjaro. Tem uma rede de restaurantes, tá? Tem uma rede de restaurante que, se você comprovar com a receita, você paga mais barato o rodízio. Por quê? Olha que legal, gente. Eu chego lá e eu. É só mandar lá o receituário do médico, do meu nutrólogo. Entro numa churrascaria rodízio de uma determinada rede e eles vão dar um baita desconto. Sabe por quê? Porque come menos. E quando eu tenho lá um rodízio de R$ 130, se eu estou usando Monjaro, eu não vou, porque eu já sei que eu vou comer menos. Então, já foi. Então, todo o mercado ele vai se adaptando, vai se moldando para se encaixar quando uma estratégia gigantesca dessa chega e não dá para ser contra, ok? Então, você que é distribuidor da Herbalife, uma dica: não bata, não seja contra. Seja inteligente e diga assim: olha, você usa Monjaro, agora sua necessidade nutricional aumentou. Você precisa agora dos nossos produtos. E a Herbalife criou esse produto. E o que que nós fazemos? Só que ela criou um produto como? O nome do produto chama-se Protein Complete, ok? Protein Complete. O que é Protein Complete? É uma proteína de protein complete de completo. É uma proteína completa. Essa proteína completa, ela vem com 23 vitaminas e minerais, ela vem com 20 gramas de proteína, ela tem os macros e os micronutrientes que vai sustentar as pessoas que estão usando a TG. Então, o que que nós fazemos? Nós que trabalhamos com as bebidas funcionais, com o Reset, nós criamos um protocolo igual tem o shake, ok? Igual tem o Bom, shake, que a só gente, como vai fixar. a gente pega o shake, coloca dentro das garrafas junto com o Nutrev, né? E vendemos. Da mesma forma, nós estamos criando o protocolo Reset Complete. Então, eu tenho o Protei Mais, que é o shake, na fase 2. Eu tenho o Hype e eu tenho agora o Reset Complete. Agora vamos trazer alguns slides. Querendo acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Por que que eu não pude minimizar? Ok, ok, não sei. Minimizar, não estou podendo minimizar, meu pai. Que isso? Aqui a tela é. A tela saiu assim. Não, não. Só um minutinho, gente, que eu estou procurando aqui o meu treinamento. Tá aqui ele, achei. Achei ele. Alguém pode me confirmar que está vendo a tela direitinho? Tem alguém aí? Sim, direitinho. Obrigado. Muito obrigado. Pronto.
Vamos falar aqui sobre o Reset Complete, ok? Obrigado, Vivi. Vivi, ó. Gente, essa Vivi é top demais. Vivi, você tem algum compromisso pro sábado? Sábado às 16 horas? Só 5 avaliações, mas eu posso desmarcar. Deus me defenda. Continua. Ô, Jesus. 5 avaliações. Tá aí, gente, ó. Gente, treinamento. Vamos falar aqui vamos dar o treinamento, tá? Da fase 2 do reset, tá? Que é o Reset Complete, tá? É a continuidade após o Reset Mais e entrada diretamente nos usuários de GLP-1, tá bom? O objetivo do treinamento é ensinar o distribuidor a trabalhar com os dois caminhos. Então, aqui nós vamos apresentar dois caminhos para o Reset Complete. Primeiro caminho, o cliente concluiu o reset e recebe o reset completo como fase 2. Então, quando o cliente ele fez os 5 dias, ele vai para a fase 2, ele pode ser apresentado ao reset complete. O segundo caminho é a pessoa que já utiliza o análogo de GLP-1, que pode iniciar diretamente pelo reset complete, sem precisar fazer o primeiro. Então, assim, se você está diante de um consumidor, né, de um prospecto seu, que esse prospecto ele já usa GLP-1, então você já pode levar ele diretamente para o Reset Complete. Entra diretamente na fase 2, ok? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Aqui, ó, o Reset Complete, ele é nutrição, continuidade e fidelização, tá? O Reset Complete amplia a nossa capacidade de atender dois públicos. Primeiro, o cliente que concluíram o reset e desejam continuar evoluindo. E segundo, pessoas que já utilizam os medicamentos de GLP-1, ok? E procuram suporte nutricional para a sua rotina. Então, o Reset Complete não é apenas uma nova bebida, é uma nova porta de entrada e uma estratégia de continuidade. Então, tanto aquela pessoa que usa o remédio, tá? Quanto aquela pessoa que terminou o reset 5 dias, eles são apresentados ao reset complete. Ok? Então, é uma nutrição inteligente, suporte completo para o corpo e mente em cada fase, continuidade, né? Mantém o cliente engajado e confiante na jornada. E no processo de fidelização, é um relacionamento de valor que gera confiança e resultados duradouros, tá? Alguns clientes, eles chegam pelo Reset Mais, outros já chegam usando o GLP-1. Os dois podem encontrar no Reset Complete o próximo passo nutricional, que é isso que precisa estar claro, tá? Então aqui, ó, pra gente falando aqui, ó, o Reset Complete pode ser a fase 2 ou a entrada direta. O caminho de continuidade. O cliente usou o reset, teve um bom acompanhamento, ok? Porque é importante você entender esse processo do acompanhamento. E aí ele chega no reset complete. Então, é indicado para quem terminou o protocolo, percebeu mudanças no inchaço e na rotina, deseja continuar o processo, precisa melhorar a ingestão de proteínas e nutrientes, quer uma solução prática para o seu dia a dia. Esse aqui é o caminho de quem acabou de finalizar o reset 5 dias. O caminho 2 vai passar. Vai lá. O caminho 2, que é o caminho 2, que é a entrada direta, né? A entrada direta, que é para quem está usando, né, usuário de GLP-1. Então, faz-se uma avaliação, que eu vou entrar nesse processo daqui a pouco, tá? E aí, vê a necessidade dele e oferece o Reset Complete. Ok? Indicado para quem já utiliza o análogo de GLP-1 com acompanhamento profissional, relata redução de apetite. Então, esse cliente que está usando a caneta, ele tem redução de apetite. E esse é um problema, tá? Não é uma vantagem, não. Ele acha que é uma vantagem, mas é um problema. Está com dificuldade em organizar a alimentação, busca uma opção prática de proteína e deseja complementar sua rotina diária. Dois caminhos, o mesmo destino, que é o resultado, tá? É isso que nós buscamos com o Reset Complete.
ok? O fim do reset não deve ser o fim do acompanhamento, não é verdade? Então, terminou os 5 dias, não pode ser o fim. Na verdade, é só o início, né? Após o Reset Mais, o cliente pode estar mais motivado e receptivo a continuar. Então, esse é o momento de avaliar a experiência dos primeiros dias. Nós estamos aqui falando de quem terminou o uso dos 5 dias, tá? Identificar a próxima necessidade, reforçar a importância da nutrição, apresentar uma solução de continuidade, manter o cliente acompanhado e criar uma recompensa de fidelização. Então, tudo isso aqui é para aquela pessoa. Então, uma pergunta de transição, né? O cliente acabou de usar os 5 dias. Agora você, e pode ser uma pergunta legal. Agora que você já iniciou sua jornada no Reset, mas como pretende cuidar da sua alimentação e da ingestão de proteínas nos próximos dias? Essa é uma pergunta de transição. É uma pergunta que você vai buscar uma resposta que o cliente não sabe responder direito, né? E aí vem as frases de impacto. O reset iniciou o movimento. O reset complete ajuda a construir a necessidade. Então, isso são coisas que você vai estar utilizando no teu bate-papo, no teu dia a dia, tá? Agora, olha como é importante, vamos direcionar agora esse slide para quem usa a caneta, né? Como eu abordar essa pessoa? Como eu vender para essa pessoa, tá? Então, vamos aqui falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Olha que legal. Não espere a pessoa comprar o reset. Você pode oferecer a entrada direta para quem já usa o GLP-1. Então, não necessariamente a pessoa precisa comprar o Turbo, o Reset Mais ou o Start. Ele pode entrar direto se ele está usando a questão do GLP-1, tá? Quando o prospecto informa que já utiliza o medicamento de análogo de GLP-1, o distribuidor pode apresentar diretamente o Reset Complete. Abordagem inicial, olha só. Aqui são dicas, tá, gente? Ó, eu vou fazer uma coisa boa para vocês. É hoje, tá? Esse treinamento eu vou mandar para todo mundo. Para quem me pedir, é só me pedir que eu já envio direto para você, tá bom? Todo mundo aqui vai receber esse treinamento para poder você estudar e pegar esses textinhos aqui, que são textos importantes. Essas perguntas, essas falas aqui, são falas importantes para você utilizar na hora do fechamento da sua venda, tá? Então, uma abordagem para quem já utiliza o GLP-1. Como o medicamento já faz parte da sua rotina, quero conhecer melhor sua alimentação para apresentar uma opção de suporte nutricional adequada ao seu momento. Perguntas importantes, olha que legal. Então a pessoa chegou para mim e falou o seguinte: Wendel, eu uso Monjaro. Eu posso usar esses produtos? E aí a pergunta que você pode fazer: há quanto tempo você utiliza o medicamento? E aí são perguntas que agora você vai dominar o assunto, né? É, já estão riscando, estão riscando. Eu não gosto quando vocês riscam minhas coisas, não, viu? Só um minutinho que eu vou tentar desriscar. Cadê? É aqui. Ó, não risque minha tela, não. Tem alguém riscando minha tela. Não risque minha tela, não, senão eu lhe tiro da sala. Eu vou saber quem é. Brincadeira, gente. A pessoa, ela risca sem querer. Vamos lá. Então, rapaz, mas não para. É tu, Cláudia. Eu te vi. Eu te vi, viu? Pode parar. A Cláudia querendo atrapalhar meu treinamento. Vamos lá. Aqui, ó. As perguntas, tá? Há quanto tempo você utiliza o medicamento? Porque a gente precisa saber, às vezes a pessoa acabou de começar, ou já tem um ano, ou já tem 6 meses, né? O uso está sendo acompanhado por um médico? Gente, essa pergunta, ela é matadora. Matadora não, encantadora. Encantadora. Por quê? Eu acredito que 90% das pessoas que usam análogo de GLP-1 não tem acompanhamento médico. Não dá, o mecânico não dá para acompanhar, não, gente. A vendedora de roupa, com todo respeito, não estou reclamando, não estou dizendo não, que é permitido ou é proibido, tá? Não é esse o ponto. Mas eu acho que ela não consegue, não tem, né? Não tem um acompanhamento. Então, quando você fala assim, ó,
O uso está sendo acompanhado por médico? Qual vai ser a resposta dele? Não. Pronto. E aí você pode fazer a pergunta, tá, Gracileide? Então, mas assim, você sabe a quantidade de proteína que você precisa consumir por dia? Aí a pessoa diz assim, não. Aí você pode fazer um cálculo na hora para ela. Na hora você faz um cálculo para ela. Mulher de 1,3 a 1,5 vezes o peso dela. Então, se você pegar, vamos lá, uma mulher que está pesando, um cálculo simples, gente, uma coisinha simples, ó. Uma mulher que está pesando 80 quilos. Acompanhe comigo aqui, ó. 80 quilos. 80 vezes 1,5. Dá 120 gramas de proteína. Ok? Quer dica de vendas? Quer uma dica poderosa de vendas? Pergunta para ela assim: Viviane, o que é que tu come no café da manhã? Não, 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 não questiona nada, só pergunta. Ela vai dizer assim: eu como dois ovos e um pão, não sei o quê. Beleza, dois ovos, 12 gramas de proteína. O que você come no lanche da manhã? Eu como, tapioca com manteiga. Esquece a proteína. Na hora do almoço, o que você come? Né? Eu como frango, beleza. Então, frango, carne e tal. Então, bota lá 25 gramas de proteína. No lanche da tarde, o que você come? Gente, quando ela somar, sabe quanto é que vai dar? De 70 a 80 gramas. Raramente as pessoas comem 100 gramas de proteína. Ela precisa de quanto? 120. Aí eu vou dizer assim, Viviane, é o seguinte, ó. O teu corpo, ele precisa de 120 gramas de proteína. Se tu tá dando 100, as outras 20 tá saindo do seu músculo. E hoje, Viviane, 40%, infelizmente, 40% do peso perdido com TG é músculo, porque as pessoas não batem a cota de proteína. Então, de 10 quilos que você perde, 4 é músculo. Essa conta vai chegar. Por quê? Porque tá tirando do músculo. A quantidade de proteína que eu somei com você aqui, você não tá batendo, você vai perder de algum lugar. Então, o que é que eu digo para você? Você tem que suplementar, você tem que ter proteína. E eu tenho um protocolo, Viviane, exatamente com um produto que foi desenvolvido para você, para as pessoas que não conseguem bater a meta de proteína. Só que além disso, o meu produto tem vitaminas e minerais que vai melhorar a tua pele, vai te dar energia, tem fibra que vai melhorar a flora intestinal, ele é completo em tudo e ele vai ajudar você a bater sua meta de proteína. E você está fazendo um protocolo correto, que é usando a TG e usando um produto que dá suporte. Mas de onde veio essa conversa toda, esse viés de fechamento? Veio lá daquela pergunta. O uso está sendo acompanhado por um médico? Pronto. Então, quando você faz essa pergunta que se o uso está sendo acompanhado pelo médico, você vai ouvir não. Quando ouvir o não, aí tu assusta. Porque quando ouvir o não, ela não sabe a quantidade de grama de proteína que ela precisa. Porque se ela tiver acompanhada pelo médico, ela vai saber. Mas normalmente, quando a pessoa está sendo acompanhada pelo médico, ela não está nem te procurando. Ela já está batendo as metas dela, tá? Então, aí, outras perguntas. Como está o seu apetite atual? Ela olha, não, estou comendo muito pouco. Ó, isso aí também não é tão bom, porque quando você diminui muito a tua comida, o que acontece é que a nutrição não chega na célula, você vai se sentir fraco, vai ficar com o sistema imunológico baixo. Então você pode estar suscetível a doenças, a vírus, né? Você consegue consumir proteínas diariamente? Isso aqui, gente, é um treinamento muito minucioso para quem está usando a TG, tá? Isso aqui são argumentos que você vai utilizar para aquela pessoa que está utilizando para você ofertar o Reset Complete, ok? Ah, você consegue fazer refeições organizadas, né? Em qual período sente mais dificuldade para se alimentar? Normalmente as pessoas têm uma dificuldade maior lá no lanche. E você pode colocar o nosso Reset Complete no lanche. Qual é o seu principal objetivo nesse momento? São perguntas importantes, ok? Perguntas importantes que vai levar o seu cliente a tomar uma decisão, o seu prospecto a tomar uma decisão, que é fazer parte fazer uso do protocolo, tá? Então, isso aqui são importantes, são dicas, são perguntas importantes que você vai utilizar na hora da condução da venda, tá? Então, como identificar um cliente ideal? A recomendação começa pela necessidade. Eu só consigo recomendar quando eu
ouço o cliente, quando eu entendo a necessidade do cliente. Então, o perfil um, aquele cliente que veio do reset, né? Teve uma boa experiência inicial com os 5 dias, deseja continuar emagrecendo, precisa organizar melhor as refeições, quer consumir mais proteínas, busca praticidade, deseja permanecer acompanhado. Então, esses são caminhos, né, de como você identificar o cliente. Já no perfil 2, que são os usuários de GLP-1, né, já utilizam medicamentos com orientação profissional ou não, né? A maioria não, né? Está com menor apetite. Se eu descobrir as necessidades de acordo com as minhas perguntas, agora eu tenho um direcionamento para ele, né? Eu consigo ofertar algo mais assertivo. Tem dificuldade de atingir o consumo de proteínas, que vai ser a maioria das pessoas, pula refeições ou come pequenas quantidades, procura uma opção nutricional prática, quer continuar a sua jornada com mais organização. Então, assim, isso são dicas que você vai estar utilizando com aquela pessoa que está usando os análogos de GLP-1. E aqui, ó, para a gente entender sobre o produto, né? Então, vamos lá. O produto, gente, ele é como você se posicionar, tá, com o nosso Reset Complete. Wendel, eu posso vender o pote? Pode, você pode vender o pote. Se o seu cliente já usa, já conhece os produtos e você quer vender o pote, pode vender o pote, R$ 246, entendeu? Tem a mesma pontuação do shake, a mesma coisa lá, ok? Então você pode vender diretamente o pote. Você pode vender diretamente o pote e assim, é um benefício maior para o seu cliente. Quando você quiser falar, pode falar, tá bom, Cláudio? Quiser complementar alguma coisa, você pode falar. Então, Eu queria complementar, assim, tem muitas pessoas perguntando, clientes do espaço perguntando, e quando é que vai ter o Reset Complete para eu tomar aqui no espaço? Eu disse, como acesso ele não vai ter. Se você quiser, você vai poder levar para tomar no seu lanche, ou no seu jantar, ou na sua ceia, ou na refeição que você não vai vir aqui no espaço, porque ele vai vir como um complemento. Isso é o que eu falo para os clientes. Em termos de negócio, gente, se você, na minha opinião, cada um faz como quiser. Mas se eu deixo de pegar os meus acessos e transformar na venda do Protein Complete, eu troquei 6 por meia dúzia. Então, eu não quero trocar 6 por meia dúzia. Isso sou eu, Cláudia, a minha estratégia de trabalho. O Protein Complete não vai ser servido como acesso no espaço. Ponto. Ele vai ser inteligentíssimo, servido ideia. Inteligente. para levar como um aporte para a refeição que ele não vai vir no espaço. Se eu troco o Protein Complete pelo acesso, esse lançamento não vai ser para mim. Você não vai ver nenhum impacto nas suas vendas. Agora, Perfeito. a pergunta que eu faço para você: a pessoa que está tomando caneta, que precisa de um aporte nutricional, se ela toma num espaço já uma refeição e uma outra refeição, ela vai tomar mais uma dose do Protein Complete, ela está aumentando o valor nutricional das refeições dela. Ela vai melhorar cabelo, ela vai melhorar a pele, ela vai melhorar a tonicidade muscular. Então, essa é o meu ver, é a minha forma que eu vou trabalhar com esse produto. Eu não, a pessoa perguntou, mas eu posso botar uma dose? Eu posso colocar como extra? Olha, também não é inteligente a pessoa já consumir todas as proteínas em um horário só e o restante das refeições ser pobre, certo? É Então, claro. isso é a minha forma de ver, é a minha forma de entender, desde o momento que foi lançado esse produto. Eu estou animada com ele, mas a minha estratégia, desde o início, foi para que fosse completado nas refeições que ele não usa no espaço. É isso, Wendy. Eu particularmente achei inteligentíssimo, sabe? Eu fico imaginando ali você com as garrafas, né, do Reset Complete exposto na sua prateleira, exposto no seu balcão, e as pessoas perguntando, e lá, né, a gente já criou o adesivo, né? Posso. Inclusive, Wendel, se você vamos dizer que você tenha 30 acessos ao dia.
Se 15 pessoas levarem uma garrafinha para tomar num horário que não tomam, você vai para 45. 45. Então, você duplica os seus acessos. Se nesses outros, se você faz mais 15 hypes, você vai para 60 acessos. Então, essa é a forma inteligente de pensar para poder Perfeito, aumentar o ticket médio perfeito, do espaço. perfeito, perfeito, Cláudia. Eu acho que essa sacada do espaço, gente, essa sacada do espaço de não vender e vender só a dose, já que estamos falando de GLP-1, vamos vender a dose, né? Dentro da garrafa, eu achei genial. Não vendo, não bato. É só como suporte à nutrição. Eu achei genial, genial. Eu acho que todo mundo que tem espaço, pelo menos aqui da nossa rede, entendeu? Faça isso. Soares, como preparar? São 3 colheres do Protein Complete e 3 colheres de Nutrev. Outro, eu posso fazer com leite? Não, é só com Nutrev. Aí pode fazer com leite? Pode, gente, mas eu vou deixar de vender com Nutrev para vender com leite? Com Então, certeza. Nutrev é 3 e 3, põe na garrafinha, coloca 300 ml de água e agita. Aí os meus clientes, eles já estão sendo educados assim, então é como essas bebidas pró, né? E eu disse, exatamente, é exatamente isso. Gente, eu acho que já valeu a dica. Eu acho que é esse treinamento, essa dica aqui é uma dica de alavancar negócio de espaço. Eu não sei E qual é vocês, o valor? Qual vai qual é o ficar o valor por porção? Eu vou Ó, vender por R$ 25. eu vou dar uma dica aqui, eu vou dar uma dica do que eu já fiz, porque como eu já tive espaço, eu já trabalhei com vendas de proteína, eu tive espaço no modelo Clube de Nutrição. Então, uma dica, você vai fazer seus cálculos, tá? Mas dá tranquilo para você vender assim, ó, uma garrafa por 30, que aí dá uma margem de lucro muito boa, 3 garrafas por 75 e 5 garrafas por 100. Porque quando você bater, igual o shake que você faz lá, de 21 dá 24, ele dá 21 porções, com tranquilidade. Então pode pegar lá, você mesmo, quando chegar, você pode fazer suas medidas que dá para você fazer exatamente assim. Você vai ter uma lucratividade muito interessante, tá? Mas é lógico, isso aqui é um negócio, cada um vê seus custos. Mas no normal, 1,30, tá? Por quê? Porque entra como, né, um volume que o objetivo é a pessoa levar pelo menos três, tá? 3,75. A Jaqueline está perguntando se é 300. A garrafa é de 500, mas é 300 ml de água. Porque se você botar 300 ml de água numa garrafa de 300, você não tem como Isso, agitar. isso, isso. Aí, para completar também a informação, obrigado, Cláudio, que eu não estou vendo as perguntas, não está chegando para mim. O que tiver de pergunta, você pode ir respondendo, tá? Por que de 500? A outra coisa também, gente, é que a gente trabalha com as garrafas de 500, para que a gente não esteja comprando mais outras garrafas. Então, compra a garrafa de 500, só que você não pede para o cliente não encher. Como é que eu faço? A garrafa de 500 e eu mando a pessoa completar com água até o início do adesivo. Até ali onde está o adesivo, a pessoa agita e toma. E eu ainda peço, de acordo com a garrafa, minha garrafa sempre tem a boca maior, ainda bota umas pedrinhas de gelo dentro, agita, fica grossinho ali, dá para tomar. Então, o ideal para você que trabalha com reset, tá? Os dos 5 dias, é usar a mesma garrafa. Então, você usa de 500 pedindo para ele colocar ali, só que dê entre 350 a 400 ml na hora de você agitar, tá bom? Então, Cláudio, bom demais esse seu posicionamento aqui. Eu acho que foi uma dica incrível, tá? Então, falando um pouco mais do produto, gente, ele é uma proteína completa. Ele tem os 4 macronutrientes. Ele tem a fibra, ele tem a gordura, que o nosso corpo precisa de gordura boa para jogar a gordura ruim. Ele tem o carboidrato bom, composto, porque tem fibras, né? Então, é uma fonte de energia para o seu corpo, ok? E tem a proteína, 22 gramas de proteína, quando você chega nessa quantidade, né, que a Cláudia passou aqui pra gente. E tem vitaminas e minerais, 23 vitaminas e minerais. Então, ele é um suporte direto nutricional para os usuários de GLP-1, né? Então, opção prática para rotina, ok? Tanto para a pessoa que quer comprar o pote, quando a pessoa que quer comprar o pote, eu posso vender? Deve vender. É o mesmo valor do shake, né? Fonte de proteína de alto valor biológico, produto com fibras, vitaminas e minerais, a alternativa de baixas calorias, que é outra coisa maravilhosa, não é? Então, a pessoa continua no déficit calórico.
ela continua no efeito lá da ATG porque está em déficit calórico. Então, um suporte nutricional para a jornada de emagrecimento. Então, o distribuidor, ele só tem que, a gente não pode confundir que o nosso produto ele não é medicamento, tá? O medicamento é lá ATG, o nosso é um suporte ao produto, ok? Então, os medicamentos de GLP-1 são prescritos, né, e utilizados junto à mudança de alimentação e atividade física, tá? Então, aqui são alguma ressalva aqui, mando para todos vocês, tá bom? Ah, mas aqui, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre aqui o caminho um, né, da experiência. A gente já repetiu isso aqui algumas vezes, mas eu acho importante a gente trazer o tema mais uma vez, né? A experiência para a continuidade, protocolo do reset. Então, quando o cliente usa os 5 dias, avalie a experiência do cliente. Como foi? Porque é 5 dias, gente. Olha, eu e Cláudia e muitos daqui, nós somos da pesquisa nós já passamos por uma ferramenta chamada pesquisa de 4 dias. Pesquisa de 4 dias. Sabe o que é que a gente fazia? Precisa entender que é uma experiência. Durante 4 dias, a gente ia na casa do cliente. Olha que legal, a gente ia na casa do cliente. A gente levava os 2 chás no espaço, levava o shake e levava multivitaminas. A gente dava para o cliente, olha que legal. Primeiro chá, ele tomava ali o primeiro chá, o segundo chá, batia o shake na shakeira e dava 9 tabletes de multivitaminas. A gente dava durante 4 dias. No final de 4 dias, gente, era uma explosão de vendas. Os clientes estavam amando, porque tinha uma didática que a gente conduzia o cliente durante os 4 dias. E a experiência dos 5 dias, ele pode ser encantadora se você acompanhar seu cliente. Mas ele pode não ter resultado nenhum. Porque você pode só dar uma bebida, teu cliente pode tomar uma bebida de manhã, uma bebida à tarde e à noite comer uma pizza. Não fez nada. Ele vai sentir mais energia, mas para ele vai ser imperceptível, tá? Então, avalie a experiência com acompanhamento, valorize os avanços, descubra a próxima necessidade, apresente a fase 2, faça uma recomendação clara e feche com a escolha do cliente, ok? E aqui, ó, o caminho, né, 2, que é o caminho da GLP-1, né, de quem usa. Então, abordagem inicial, né? Como você já utiliza um anal de GLP-1, quero apresentar uma opção criada para oferecer suporte nutricional à sua rotina de emagrecimento. Então, primeira mensagenzinha, identificar a identificação da dificuldade. Com a redução de apetite, você está conseguindo consumir proteína e manter suas refeições organizadas? Então, são perguntas que você vai fazendo para aqueles consumidores que estão usando a canetinha, né? Então, apresentar o produto, conexão com a necessidade, recomendação e fechamento. Esse é o caminho que você vai fazer com os consumidores de GLP-1, tá? Então, primeira coisa, responda com segurança, clareza e responsabilidade. Isso é um ponto importante, né? Do tipo assim, ó, a pessoa fez a pergunta, eu já uso a caneta, preciso disso? Muita gente pergunta isso, né, gente? O medicamento e o Reset Complete possuem propostas diferentes. O medicamento é conduzido pelo seu médico. O Reset Complete é apresentado como um suporte nutricional para ajudar na ingestão de proteínas e nutrientes. Então, quanto mais você trazer a coisa para o lado profissional, nesse caso aqui, melhor, tá? Isso vai acelerar meu emagrecimento? Não trabalhamos com promessa de velocidade ou quantidade de peso. A proposta é apoiar sua rotina nutricional durante o processo. Posso substituir todas as refeições? Não. O uso deve seguir a orientação do protocolo e de rotulagem. Para mudanças maiores na alimentação, procure seu nutricionista ou médico que já está lá com a TG dele, né? Posso parar o medicamento? Essa é uma decisão a ser tomada exclusivamente com o profissional, né? Então, assim, só que, gente, esse tipo de conversa raramente você vai ter, porque se a pessoa estiver usando com um vendedor, né? Ele não vai ter essa história toda, né? Preciso fazer primeiro o reset? Não, obrigatoriamente. Quem já utiliza o GLP-1 e tem necessidade de suporte nutricional pode iniciar direto pelo reset
Complete, tá? Então, aqui, ó, os caminhos, né? Cliente tradicional, reset, resultado, reset complete, GLP1, contato direto, identificar necessidade, reset complete. Então, isso aqui leva, né? São dois caminhos que levam à apresentação do reset complete, tá? E aqui, para a gente finalizar o nosso último slide, tá? Agora é hora de transformar treinamento em ação. Tarefa para os distribuidores, para todo mundo que está aqui, ó, vender 5 protocolos Reset Complete nessa semana. Qual é a sua meta? Vender 5. Mas como é que eu vendo 5? Levando as pessoas do Reset Complete, do Reset normal até o quinto dia e fazendo a oferta no final do quinto dia, fazendo avaliação, necessidade, aquela coisa toda, e procurando também consumidores direto de GLP-1. O treinamento ele pode ser maravilhoso, mas se você não executar, se você não buscar as pessoas, se você não buscar o potencial comprador, eles não vão chegar até você. Eles não vão chegar e dizer, "Oh, pelo amor de Deus, me vende esse produto." Não, você tem que ir atrás. É venda ativa, prospecção ativa. Então nós temos uma meta aqui, nós juntos, vendermos 5 protocolos. Quando eu falo de 5 protocolos, pelo menos de 5 dias, tá? O de 5, contando com 5 dias. Fazer com que 5 clientes lhe paguem R$ 100. Que aí você tem lá 5 garrafas para ele tomar durante 5 dias e com acompanhamento, gente. Ele pode usar entre as refeições para aumentar. Ele pode usar na refeição. Ele pode usar no jantar, ele pode usar no almoço, ele pode utilizar. Nós vamos vender como um suporte a mais. Ele já está almoçando, ele já está jantando, ele vai tomar ali como lanche para aumentar a proteína, ou à noite, para poder aumentar ali a proteína e ter um resultado melhor, tá? Então, o objetivo aqui é chegarmos a cada um aqui vender 5 protocolos de 5 dias cada um. Essa é uma meta. O vendedor profissional, ele é um vendedor que estimula metas. Se você não tem metas, como vendedor autônomo, que nós somos autônomos, fica muito complicado o seu sucesso no mundo de vendas. Porque quando você vai para uma empresa de vender carros, no início do mês eles dão uma meta. Você tem que vender tantos mil. Você tem que vender lá, sei lá, 700 mil de carro. Quando você vai para qualquer empresa de seguros, você tem que vender lá 1 milhão de seguros. E quando você vem trabalhar aqui e você não tem meta, você viu que dá? Não, você faz sua meta. E normalmente a gente faz a meta como? De acordo com a nossa necessidade. Você precisa vender quanto? Por quê? Porque se você vender a questão de 5, já entrou R$ 500 aí no mês, na semana, né? Só de um protocolo. E é lógico que eu, toda vida que eu ofereço esse protocolo, eu ofereço junto com o Reset Mais. Eu não ofereço só as 5 bebidas. O meu protocolo custa 157, que é o Reset Mais, as 10 bebidas, né? Do protocolo, mais os R$ 100 dos 5 garrafas de Reset Complete. Então dá 157. Eu não vendo só o Reset Complete, eu vendo junto com o protocolo das bebidas energéticas durante o dia e o detox, tá bom? Então, gente, essa é a estrutura de treinamento para quem trabalha com Reset, quem está trabalhando com as bebidas funcionais, para que você chegue a ter bons resultados, tá? Wendel, sobre essa parte de bater a meta, a gente está chegando ao final do mês, vamos entrar também já no mês de agosto, já vamos entrar na metade do mês do ano, né? Já passamos da metade do mês do ano. Então, para ilustrar essa parte, já que ela vai estar ocupada no sábado fazendo as avaliações, eu queria que a Viviane desse uma palhinha aqui, porque a Viviane é um bom exemplo para ilustrar no momento. A Viviane já tem algum tempo de negócio e ela não sabia construir o ativo dela. Para as pessoas que são novas aqui, que não são distribuidores, ainda não estão nessa pegada, o que significa construir o ativo? É você produzir o mínimo de R$ 10.000 por mês, né? R$ 10.000 por mês, 11 mil, para ser mais preciso, e ela fez o mês passado, meio que no susto, e depois pensou: como fazer novamente? Eu fiz, mas eu não sei por que fiz, nem como fiz. Como eu vou fazer? E eu queria que, se fosse possível, Viviane, você falasse. Antes do meio do mês já fez 2.500 pontos e hoje fechou o volume de 5.005 pontos.
e ainda tem dias. É provável que termine com mais de 5.000 pontos, e eu queria que ela ilustrasse essa parte, porque se ela aprende, quem aprende a construir seu ativo se torna independente nesse negócio. Você poderia falar, Viviane, como você fez, como foi essa construção, por onde você partiu? Sim, sim. Boa noite a todos. E aí, como a Cláudia mesmo falou, né? Mês passado eu fiz meu primeiro 2.500 pontos. E aí, no primeiro dia do mês, eu liguei para a Cláudia e eu pedi para ela me ensinar como construir Peraí, esses você 2.500 fez, pontos. mas não sabia por que fez nem como fez. Só fez, sem saber como. Isso. Sabia que eu estava construindo, né, através das vendas e através da equipe, mas eu queria sentar e aprender como fazer, como construir, certo? E aí, a Cláudia me explicou, né, como construir esses pontos. Como ela mesma falou aqui, se todo dia eu tenho uma meta de eu vender 5 resets, então já é a minha meta, vender todo dia 5 resets. E aí, a minha segunda meta é todo mês construir 5 distribuidores novos. Por quê? Porque através dos distribuidores novos, essa pontuação também vai me ajudar com esse ativo, certo? E também as vendas de produto fechado, que nós podemos Como vender. meta, vender 100 pontos, né? Isso. Então, como o Wendel falou, qual é o seu gasto por mês? Então, acabei até de anotar aqui no meu caderno. Meu gasto por mês, eu tenho um gasto de 7.000 reais. Então, quantos kits eu tenho que vender para me bater o meu gasto, né? Por mês. Então, no dia que eu acordo desanimado, tipo, eu cheguei do STS no domingo com dor de garganta de tanto falar. Aí, quando foi na segunda-feira, eu tava cansada, mas eu pensei nisso aqui, ó, na minha meta, que era fechar os 5.000 pontos. E aí eu saí, fui fazer a avaliação, 10 horas da noite, quando fazendo a avaliação, fazendo o fechamento, na verdade, plano lucro rápido, porque eu entendi que eu preciso falar dessa oportunidade todos os dias, pelo menos para uma pessoa. Então, vocês precisam colocar no caderno de vocês que vocês precisam fazer a apresentação todos os dias. E como é que eu venho fazendo essa apresentação? Para os clientes que compram o reset e para novas pessoas. Todos os dias eu procuro no meu Instagram salão de beleza, manicures, e aí eu entro em contato com essa pessoa. Oi, tudo bem? Você já conhece o protocolo reset? Não, não conheço ainda. Ai, que legal, deixa eu te apresentar um pouquinho, eu sou representante, e aí eu começo uma conversa, certo? E aí o não a gente já tem. Então, para você construir esses 5.000 pontos, primeiro, você precisa não só ativar pessoas, mas ajudar essas pessoas a se desenvolver, né? Dessas pessoas que eu ativei na minha equipe, eu ajudei as meninas, eu estou ajudando as meninas a se desenvolverem. Uma chegou a 50%, né? A supervisão agora, domingo. A outra tá bem pertinho, falta poucos pontos para chegar na supervisão, menos de 500 pontos, talvez. E hoje a gente já colocou 3 pessoas novas depois do STS na nossa equipe, lá no grupo, né? Sempre falando para as pessoas dessa oportunidade do plano lucro rápido, como o Wendel ensina a gente. Falar do herbal, falar que são 24 kits de 50 reais. E é isso que eu estou fazendo, falar com várias pessoas sobre o plano lucro rápido. E também estou trabalhando bastante os produtos fechados, que é, por exemplo, se você vende turbo, que é o kit de 77, então você pode vender o protocolo do chá e da fibra para o seu cliente, que já dá 46 pontos. Aí eu fiz aqui no caderno 46 pontos vezes 10 pessoas. Então, se eu vender 10 kits turbo, produto fechado, eu faço 500 pontos. Então, eu fui somando 500 pontos de produto fechado
mais 500 pontos de reset vendido, mais a somatória das pessoas da minha equipe, cada uma fazendo 100 pontos. E aí vai dar 2.500 pontos. É Uau! isso. Gente, olha que legal, olha que depoimento de quem está fazendo aqui na prática, né? A, a Vivi, ela é de uma cidade a 80, 100 quilômetros aqui, de Fortaleza, de Canindé, cidade de turismo religioso. E a Vivi, desde que entrou no negócio, ela sempre tem uma conexão muito grande ao sistema, a conexão, ela está trabalhando sempre dentro dos STS. E muitas vezes ela veio para o STS sozinha, 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 né? E foram muitos STS. E muitas pessoas dizem assim: ah, mas o STS é o mesmo. Não, o mesmo é você. Quando você vai com uma mentalidade, né, de sucesso, de esponja, de aprender, você sempre vai ter uma coisa diferente. Então, eu sempre via ela sentando, conversando, tirando, sabe, cheia de dúvida, chegava em casa do STS, fazia mil perguntas para a gente. E isso foi trazendo habilidades para ela, aí a começar a encontrar pessoas. Ela trabalhou nela primeiro, para depois ela começar a encontrar pessoas boas. Aí começou, encontrou uma pessoa, que foi encontrando outra, que foi encontrando outra, que foi encontrando outra, que foi se fortalecendo. E agora ela está trazendo uma van de Canindé para Fortaleza. Quer dizer, quantos anos sozinha, né? Porque muita gente assim, ah, é muita sorte essa menina ter feito 5 mil pontos. Não, ela está no segundo mês, gente, de equipe mundial. Ela está no segundo mês de equipe mundial. Então, ela comprou na Herbalife, ela fez uma movimentação na Herbalife de 25 mil reais. Esse é o todo, 25 mil reais. Que quando a gente converte em vendas, né? A gente está falando de vender por 50 mil. É como se não estou nem falando da equipe de supervisora dela, movimentaram 50 mil em vendas. Mas teve mês que não movimentou mil reais, para de repente, meses depois, movimentar 50 mil. Mas isso devido ao quê? Capacitação, a treinamento, a não desistir, a tá difícil, mas continuar. Então, Vivi, parabéns pela sua resiliência, parabéns por você ter continuado, né? Entrou muitas pessoas nesse processo, muitas pessoas iam no mês, no outro mês não iam mais. Já imaginou você levar 5 pessoas no mês, aí no outro mês aquelas 5 já não foi mais nenhuma, e ela continuar? Porque ela entendeu que a pessoa mais importante era ela. Ela tinha que levar ela mesma, era o eu keep, né? O eu keep é o mais importante. Então, se você está aqui nessa aula agora, não importa qual é a tua região, você tem que estar conectado a um sistema de treinamento de sucesso. Você tem que estar indo para o STS. Ah, o Wendel falou. Wender, uma dessas vezes ela disse, Cláudia, quando é o STS, é tal dia. Vixe, eu tinha marcado um evento, alguma Uma coisa. corrida, uma corrida. Eu digo, Vivi, eu nem vou te responder para onde que tu tem que ir. Se ela não tivesse vindo, ela não teria fechado os 5 mil. Pois é. Então, assim, para Vivi, o que eu sinto que o STS é inegociável. Inegociável. Inegociável, tá? Então, tá colhendo os frutos com supervisores novos. Já teve supervisores abrindo o primeiro mês de equipe mundial também. Então, isso é fruto de trabalho, tá? De pegar as coisas e ela vai ajustando, ela vai criando os modelos de negócio dela. Aqui não é engessado. Ela vai criando os pacotes, os planos, a forma de fazer, as estratégias. E aí vai passando para a equipe dela. Então, eu falo que a Vivi é a pessoa que está mais online. Eu boto uma coisa no grupo, quando eu olho, ela já está no outro grupo dela. É direto. Então, a dica: se capacita, estuda, entra no material. Tem lá Tem muitos canais no YouTube muito bom de treinamento, tá? No próprio YouTube que eu tenho, tem muita coisa lá. No meu YouTube, Wendel Freitas, tem muito treinamento. Vai lá, estuda, tira dúvida, Wendel, tudo. Wendel, só para finalizar aqui, uma coisa que eu talvez negligenciei por muito tempo, que talvez seja o problema de vocês também. A gente não entende o preço dos produtos, nem a pontuação e nem o próximo nível.
muitas pessoas vêm chegando no meu privado esses últimos dias e perguntando algumas dicas e tudo. Aí eu pergunto: você sabe qual é a pontuação de um chá e um shake? Não. Você sabe qual é a pontuação de um chá e uma fibra? Não. Então, para fazer essa meta, desse traçado que a Cláudia me ensinou, você precisa também entender sobre a pontuação. Então, eu te desafio, né, a você pegar a sua tabela e você fazer isso. Entender quanto é que dá um shake e um chá e uma fibra, e montar esses 500 pontos. Que nem essa semana eu sentei com uma pessoa da minha equipe e falei: olha, você consegue fazer 1.000 pontos até dia 31. É só você vender, tá faltando bem pouquinho, tá faltando só 500 pontos. Então, se tu vender 10 protocolos de produto fechado, você consegue, mas você precisa apresentar para mais pessoas. Porque se eu quero vender 10, eu tenho que falar com 20 pessoas ou com 30, né? Como o Wendel disse, são números. Então, se eu estou ativando várias pessoas, com quantas pessoas eu tenho falado para mim ativar essas pessoas? Que nem o Wendel diz, procure o seu número. Ah, eu estou vendendo pouco, então é porque eu estou falando com pouca gente. Isso é verdade. Mas eu venho percebendo, Wendel, que a cada pessoa que eu sento para fazer o plano de lucro rápido, de duas, uma fecha. Então, eu estou bem feliz com isso, porque só teve, eu acho que umas 3 pessoas que eu falei que não fechou. É porque você Mas, está afiada, Bibi. É porque você está afiada. Tá acreditando? é, Gente, olha só, ei, Wendel, e como você falou, não existiu a coisa engessada, sabe? Ah, eu vendo reset com hype, ah, eu vendo o protein complete com hype, eu vendo associado ao shake do espaço. Quem é muito bom em se montar esses kits é Elaine, e ela tem pouco tempo de negócio. Eu pego muitas dicas com ela, assim, a história, gente. A humildade sempre em aprender. Porque às vezes uma pessoa tem ideias melhores do que você. Ela faz protocolos com. Ela vende os kits para depois vender os produtos fechados. Eu acho isso fantástico, viu, Viviane? E ela ainda nem entende tanto de pontos, mas gosta de estudar as promoções. Né? Nós estamos falando de uma pessoa novinha, novinha, já está na briga da promoção do esporte. Ah, eu preciso fazer 1.000 pontos, né? Porque eu sou supervisora, no mínimo 1.000 pontos eu preciso fazer. E essa história que você falou, Wendel, de não ser engessado, não dá certo de um jeito, só pode dar certo desse jeito, mas pode dar certo de outro jeito. Eu acho muito bacana essa versatilidade de, de você poder se adaptar à sua região, ao seu local. Eu faço hype, eu faço com fibra, eu faço kit com. Eu vou montando os meus kits de acordo com a necessidade dos meus clientes. Eu acho isso muito bacana, essa versatilidade de você se adaptar à sua realidade. Show. Gente, eu vou fechar aqui só a gravação, tá? Para não ficar muito longo o treinamento que eu vou jogar para o YouTube. E aí a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá? Então você que está vendo esse treinamento aqui pelo YouTube, procura quem te convidou, quem te mandou esse treinamento, tira mais informações, consome o restante do material, esteja conectado no próximo STS. Já pergunte para o seu patrocinador aonde vai ser o seu STS, que a gente vai se encontrar no próximo evento.